Tá bom, filhote? E assim eu queria terminar com uma oração. Vamos encerrar com uma oração, agradecendo a Deus por esse momento e por esse ensino, né? Você tem alguma coisa que gostaria de compartilhar para a gente estar dando um encerramento? Não, acho que essa disciplina só nos move a querer mais, né? A buscar realmente um avivamento de Deus na nossa nação, em nossos púlpitos, né? Porque se a nossa nação está em crise é porque há uma crise nos púlpitos das igrejas. A gente tem que se autoavaliar sempre. Sempre. Eu digo no geral, na Sim, igreja, a sim, igreja brasileira, né? sim, Ela passa por uma crise, sim, né? Os ensinos do liberalismo teológico somado ao neopentecostalismo, a essa entrada do neopaganismo dentro das igrejas, e a gente falando dos problemas das igrejas de Corinto, da igreja dos gentios, dá para ter uma ideia do porquê o pentecostalismo no Brasil, no Ocidente, também foram momentos importantes, mas uma queda também repentina, porque se a gente pega a história brasileira, a gente tem uma miscigenação, não só de raças, mas de religiões, e nosso país é muito místico, muito voltado à espiritualidade, mas e também a personagens, né? Então, muito se adora o homem do que a Deus, ou adora coisas do que a Deus, e esquece da palavra de Deus, se esquece das escrituras, da sã doutrina. Essa acho que é a grande chave, a sã doutrina do Evangelho. Se a gente se desvia da sã doutrina, é um caminho tortuoso e um caminho muito perigoso. É um caminho que abre portas para a heresia, abre portas para o esfriamento, e é necessário que as igrejas, como um todo, indiferente da denominação, coloquem púlpitos a serviço da sã doutrina do Evangelho. Só assim a gente terá um avivamento na nação como um todo. Não importa se o governo é corrupto ou não, mas se a igreja se posicionar, a história é modificada, a história ela toma um outro rumo. Eu acho que a igreja ela tem um papel extremamente importante no rumo de uma nação. Mesmo se estando lá são pessoas corruptas que só pensam em si mesmos, só pensam em dinheiro, se a igreja se posiciona, algo de diferente acontece. E se nós não estamos vendo algo acontecer, é porque ainda há muito a ser feito. A igreja brasileira precisa acordar o quanto antes. Acho que essa disciplina nos faz a colocar o pé no chão. Opa, vamos traçar uma, um caminho, vamos trilhar um caminho que é baseado na sã doutrina do Evangelho, para que a gente possa fazer mudança, o ser sal e luz nessa terra, porque é uma terra devastada. A gente vê um esfriamento gigante no meio do povo de Deus, e principalmente se você tem ensinos heréticos, ensinos que vai de acordo com a nova onda do momento, ou ensinos que vai de acordo com a ideologia mais destacada no momento, algo está errado. E nós que seguimos a sã doutrina somos taxados de retrógrados, conservadores, de caretas, mas é assim que é. Jesus disse que nós seríamos perseguidos mesmo. isso aí. E quando o pastor Enéas, enquanto eu pensava, né, ontem eu fiquei preparando ontem e hoje para a aula de hoje, eu gosto mesmo que eu já dei várias vezes essa matéria, ela é sempre nova, né? Então, enquanto eu pensava um pouco sobre
essas palavras do pastor Enéas. Que ano que foi esse livro mesmo? Esse livro foi 2004, Meu Deus. né? Imagino 2004. ele hoje, em É, 2020, como triplicou o problema que ele então, expõe aí. exatamente. Então, quando ele fala que 50 anos, e quando eu conversava com ele várias vezes, ele dizia assim: sabe, Raimundo, olha só o que ele me falava, muita coisa mudou. Nos meus dias, o povo adorava assim. Hoje o povo adora assim. Tudo bem, eu acho estranho, mas fazer o quê? Então, esse, você vê assim, ele sempre comentava com muitas coisas e tinha hora, ele era muito de muito bom humor, muito sarrista, mas assim, sempre muito respeitoso, né? Então, quando ele comenta, né, tudo isso e você vê, é bom para a gente refletir, porque ele teve uma experiência, vamos imaginar, o que foi 22 anos de peregrinação no Brasil, pregando o batismo com o Espírito Santo. Foi um desafio. É isso porque eu quis honrar ele nessa última aula. Por dois motivos. A minha formação é Batista Nacional. Eu sou um Batista Nacional. Independente, mas eu sou um Batista Nacional. E quero formar também outros colegas e outras igrejas com a doutrina que eu recebi e, se eu puder dar uma contribuição, quero dar. Mas eu não quero apenas olhar para a doutrina. Como é nobre e grande olhar para a doutrina e saber dizer, não, eu convivi com ele. Eu fui à casa dele. Tomei café com ele. Eu não tinha muita intimidade com ele, mas pude participar de alguns dilemas da vida dele. Eu me lembro que eu acredito que o pastor Enéas fazia isso com muitos pastores, mas ele, em vez em quando, me pegava de surpresa. Ele começava a se abrir comigo. E isso era uma honra sem fim. Ele, em certa ocasião, se abriu comigo num problema que ele teve com o pastor Jonas Neves. E a maneira em que ele resolveu aquilo foi uma lição para mim. Ele se abriu comigo em problemas que ele estava tendo com a Hélia. E eu ficava assim: o que que eu vou ensinar para o meu ancião? Eu ficava assim meio que boca aberta, a boca só não caía por respeito. E eu falava: o que que eu posso dizer para ele? Mas quando eu digo tudo isso, eu digo na perspectiva, sabe, Felipe? Que nem, por exemplo, ele morava na mesma casa, no mesmo sobrado, da vida dele toda, lá em Perdizes, até o dia da morte dele. Ou seja, ele tinha possibilidades de ter ganhado milhões. Aí você fala assim, o sobrado em Perdizes, tá, era um prédio aqui, outro prédio aqui, porque Luto virou prédio, e o sobrado dele aqui. Ele viveu ali. Então, você vê que ele não era um homem apegado a vaidades. Ele não era prepotente. Ele não era. Quantas foram as vezes que ele chegou para mim, que quando eu trazia ele para pregar aqui, ou muitas vezes até mesmo, por exemplo, ele tinha essa mania de fazer isso comigo. Deduzo que ele fazia isso com os outros pastores. Ele falava assim, Raimundo, lá em Ferraz está precisando de um pastor? Aí eu falava para a pastora, né? Para de brincadeira. Tipo assim, até parece. O senhor lá em Ferraz acabou comigo. Tá, né? O senhor lá em Ferraz, tá? Né? Ah, fala, para, pastor, de brincadeira. Ele me disse isso tantas vezes assim que me deixava feliz, mas eu notava nele um gesto de carinho. Não, não que ele estava contra a igreja que ele formou, não era isso. Quantas vezes ele honrava o Jonas? Não, porque o Jonas é o meu pastor, eu sou do povo. Mas ele dizia isso, quem sabe querendo até me ajudar. Sabe assim? O que eu posso fazer lá, Raimundo? Né? E eu me senti honrado de poder ouvir os conselhos dele, ouvir as dicas, ouvir o que ele pensava, instruções sobre livros. Então, quando eu fiz questão de citar ele aqui, é para dizer: eu quero aprender com esse camarada, eu quero seguir esses passos, eu quero poder
olhar. Porque eu acredito, por exemplo, sabe, Felipe, se eu tenho tido êxito na minha pregação, se eu tenho tido êxito nos meus ensinos, formando obreiros, é porque eu fui treinado por um homem como esse, por um outro homem como o Dr. Paulo e muitos outros. E isso é maravilhoso, porque a gente define que linha somos. A gente define. Muitas vezes conversando, ele dizia assim: ah, não, eu prego pouco tempo, minha palavra é rápida. E eu falava: joia, pastor. O pastor Jonas, por exemplo, que assumiu a Batista do Povo, aí, em uma certa ocasião, o pastor Enéas dizia: pastor Jonas é diferente de mim. Pastor Jonas já tirou o relógio da igreja. Tem hora para começar, mas não tem hora para acabar. Amém. Pastor Jonas agora é o pastor, ele prega do jeito que ele quer. E eu sento lá e aprendo. Quanto vale uma lição dessa? Quanto vale? Por que eu estou falando tudo isso? Olha a envergadura do pastor Enéas. Um homem com tanta experiência, se submetendo agora a um pastor jovem, que tem o seu perfil, e ele só enobrecia. Quantas vezes eu vi o pastor Enéas enobrecendo Jonas? Eu quero chamar agora o meu pastor, que cuida da minha alma. Pastor Jonas, vem aqui. Oh, maravilhoso. O culto fúnebre foi feito pelo pastor Jonas. Quer dizer, uma coisa assim inexplicável. E eu pude ouvir no dia do velório do pastor Enéas, que eu fui ao velório, não fui ao sepultamento, fui ao velório. O pastor Jonas dizia para mim, enquanto estava ali o caixão do Enéas, ele falou assim: Raimundo, eu conheci muitos homens, mas poucos que se mantiveram íntegro durante a sua vida toda. Então, hoje, na realidade, o que você falou há pouco é aquilo que nós aprendemos em teologia pastoral. Toda mudança começa pelo púlpito. Toda mudança. A mudança não começa na igreja. A mudança, de fato, começa no púlpito. Por isso que a gente louva a Deus pelo que Deus fez no nosso país, com o movimento pentecostal, com os surgimentos de trabalhos pentecostais por ordem depois do surgimento da Assembleia, pelo movimento avivado. Mas a gente vê que se a gente não tomar cuidado com políticas, com pecados, com rixas, a gente não vai, a gente vai naufragar. E se a gente também se perder também, por exemplo, para esse momento midiático, por exemplo, eu dei aqui, até como matéria, aquela série de mensagens do que o pastor Augusto Nicodemos e outros pastores falaram sobre avivamento. E no último dia, que foi um fórum de diálogo com vários pastores, eles mencionaram uma coisa muito importante, que tem tido novos pastores que têm tido uma projeção midiática muito linda. A única coisa que os pastores ficam preocupados é que eles estão sozinhos. Eles não têm uma referência para se apoiar. É como se eles fossem uma luz solta. Isso é perigoso. E por que eu falo isso? Porque hoje, por exemplo, temos tido igrejas ótimas que surgem e têm tido expressões lindas nas redes sociais de visibilidade. Mas se não estiverem olhando para a história, para o passado, para aquilo que eu falei semana passada, se os neopentecostais fossem humildes com seus tombos e aprendessem com esses grandes homens de Deus, eles deixam um futuro melhor para suas igrejas. Então, eu dedico aqui ao nosso amado pastor Enéas, porque além de ser um exímio teólogo, ele foi um crente como poucos, e um homem consagrado. Eu ouvi, por exemplo, nos meus dias de aula, com toda a humildade, ele compartilhar de situações e de fraquezas da vida dele. Recentemente, eu me recordo que antes da, de ele adoecer e ficar mais impossibilitado, estávamos aqui
no jubileu do pastor Elcio Sardenberg, e ali também foi uma outra grande lição que eu aprendi com ele. Porque, Felipe, para mim, eu amo aprender com esses homens de Deus, mas eu amo aprender seguindo os passos deles, seguindo os passos. Porque quando eu vejo uma palavra sábia, eu falo, legal. Mas quando eu vejo que aquela palavra sábia está sendo praticada pela vida deles, é extraordinário. Que nem eu falei para você do Jonas. Logo no início, quando o Jonas Neves assumiu a igreja, ele teve alguma dificuldade com o Jonas. Afinal de contas, o pastor Enéas é de uma personalidade muito firme. Mas o Jonas foi firme também. E o pastor Enéas, o que ele fez? Ele disse assim para mim, pastor Raimundo, eu escrevi, orei a Deus e entreguei nas mãos de Deus. E Deus trabalhou. Ele teve uma dificuldade com Jonas, não foi nada de pecado, foi estilos. Ele escreveu uma oração, fez aquela oração e aceitou o que Deus tinha para ele. Ou seja, ele se enquadrou na postura do Jonas e deixou o Jonas conduzir a igreja. Ali eu falei, meu Deus, que coisa fantástica. Que coisa fantástica. Um líder nessa envergadura, mas que soube perder, que soube apoiar. Para você ter uma ideia, numa das poucas vezes que ele se desabafava comigo no seminário, ele falava de uma tristeza que ele estava passando. Ele falava assim, ô pastor Raimundo, eu estou triste. Eu falei, ô pastor, o que foi? Quem te irritou? Ele, não, só me deixam pregar uma vez por mês, uma vez por semana. Eu dei tanta risada. Eu falei, ô pastor Enéas, você vê, ele era essa pessoa que o Espírito Santo estava em ebulição ao 100. Ele fez essa confissão comigo com 100 anos, Felipe. Falou, ô pastor, deixa. Ô pastor, o senhor só está pregando. Só me deixam pregar uma vez por mês, Raimundo. Falei, pastor, tá bom, pastor, deixa assim, tá bom. Pensando comigo, pastor Jonas é bondoso demais ainda, né? Porque. Mas, quer dizer, ele queria mais, mas ele aceitava. Ele não falou como retaliação. Então, nota, olha que postura. Olha quando ele fala de submissão, ele fala vivendo. Sobre o episódio aqui nas bodas de ouro do pastorado do Elcio. Nós estávamos ali, estava vários pastores, eu fui convidado a ficar junto com eles, eu fiquei do lado do pastor Enéas. Então estavam a esposa do pastor Enéas, estavam vários pastores da associação, outros pastores de outro lugar. E enquanto as mulheres faziam as suas participações, a esposa dele, a Elia Tonini, começou a falar. E ela não parava de falar. Ele olhou para mim e falou assim, Raimundo, amanhã eu tenho que estar às 8 horas da manhã lá na Igreja do Povo. E a Elia não cala a boca. E aí, eu falei assim, calma, pastor Enéas, ela vai parar. Mas a mulher ela estava felicíssima, porque a esposa do pastor Enéas era irmã da esposa do pastor Elcio. Então eles são parentes próximos. E ali ela falou, contou a história de quando elas eram crianças. E uma hora o pastor Enéas pensou alto. Ele estava do meu lado e ele falou, cala a boca, Elia. E eu dei tanta risada. Calma, pastor Enéas, né? Ela vai parar. Mas dentro de mim eu queria cair no chão de dar pirueta. Mas ele não estava preocupado. É porque realmente, nessa oportunidade dela, ela ficou quase meia hora. Imagina, era apresentação de um, era oração de outro, canção de outro, pastor tal, pastor tal. Aí chegou a hora do pastor Enéas. Ah, isso que é o ponto alto que eu quero falar. E é isso que eu falo sobre homens cheios do Espírito Santo, homens que amam a igreja, homens que aprendem. Sabe, Felipe, e eu vi nele um modelo de uma pessoa que a gente tem que aprender. Quando ele foi falar, no final da fala dele,
ele disse assim: sabe, irmãos, eu sempre pedi para Deus, Senhor, me ajuda a amar como o pastor Elcio ama. Aí eu tomei um choque. O líder dele falando para o liderado que não ama igual. E aí ele começou a tecer elogios de amor extraordinários ao Elcio, dizendo: Pastor Elcio é amável, é meigo. Oh, irmãos, eu sou rude. E eu tinha visto, cala a boca, Hélia. E, e eu preciso. E quando eu vejo o Elcio e eu me olho, eu falo: Senhor, me ensina a amar. Dentro do meu coração, eu, eu falei: louvado seja Deus. Ele não tinha vergonha de dizer o que era fraco a ele. Ele simplesmente vivia, prestigiava quem realmente fazia diferença, seguia os passos de quem ele aprendia, mas ele era firme. É claro que tudo isso, fazendo aqui uma avaliação de características e personalidades, foi por isso que ele foi esse estupim do avivamento. Deus precisava de um homem firme. Não que Deus não poderia ter usado o Elcio, não, não é isso. Mas era um homem firme para cravar algumas estacas em solos duros, uma mensagem poderosa. Mas faço aqui essa última aula louvando a Deus, porque no início dessa aula eu falei para você que você ia amar essa aula, né? Falei: olha, vamos estudar, porque vai ser um passeio. Confesso que quando eu tive essa aula no seminário, nós mais dormíamos do que tudo, porque o professor ele era europeu, era a última aula depois de uma batalha de aulas de sábado, e ele não falava bem o português. Então eu confesso que esses assuntos só vieram para o meu coração depois que eu comecei a pastorear a igreja. É claro que eu conheci no seminário, muitas vezes era um assunto importante, mas a matéria não foi pujante para mim. O pastor ele tinha uma dificuldade com relação à comunicação. E também, como eu disse, sábado para nós era muito puxado, porque era a última aula, então nossa exaustão intelectual estava muito. E o que acontece é que esses assuntos para mim eram do meu interesse, por causa do pastor Enéas, por causa de mensagens que eu via, mas eles se tornaram um ponto alto na minha vida logo depois que eu assumi o pastorado da igreja, que eu tornei dirigente. Logo depois da minha peregrinação, eu diria, aqui para Ferraz e para a Igreja Batista Missionária, eu comecei a ler muito Spurgeon, Martin Lloyd Jones, e isso fez toda a diferença na minha vida. Por quê? Porque eu me apaixonei pelos textos reformados. O que eu já conhecia foi ampliado e aí foi uma descoberta. Então, eu posso dizer que ao longo dos 25 anos eu mergulhei nessas matérias. E, e aí, quando eu dei pela primeira vez essa aula, eu falei: essa aula é preciosa demais. Por isso que essa aula eu dediquei ela como um cartão postal da nossa comunicação nas redes sociais, para que muitos alunos conheçam um pouco sobre isso, reflitam, e aí fica aquela resposta da pergunta que uma vez você me fez. Mas, pastor, por que a gente ora tanto por avivamento? Por isso, porque essa é uma, na minha opinião, da pauta do Espírito Santo, eu quero acreditar que dentre as pautas, creio que a principal é a conversão de pecadores, o discipulado de cristãos. Dentro das pautas do Espírito Santo, orações por avivamento, eu creio que está entre as primeiras. E é por isso. Então, que Deus nos ajude. Queria orar com você e que o Senhor ajude-nos, né? Se realmente nossa geração não passar por esse grande avivamento, que nós possamos ser como muitos foram no passado, essas tochas vivas que mantêm as brasas sempre aquecidas, passando para as próximas gerações. Pastor Enéas foi uma tocha
vieram muitas outras brasas, muitas outras viraram cinza, ele continuou. E ele morreu como uma tocha viva. Então, eu quero aprender com ele, e é por isso que eu tomei tantas escolhas e tomei tantas decisões na minha vida, pessoal, ministerial, igreja. Foi por acreditar em lições assim, lições do pastor Enéas Tonini. E então, queria orar com você. Tá bom, meu irmão? Tá bom, pastor. Vamos orar. Amado Deus, muito obrigado por essa aula, pelos teus ensinos, pela tua graça. Eu te agradeço de todo o meu coração. Obrigado porque o Senhor nos ensina o tempo todo e quando somos ministrados por Ti, algo novo acontece. Obrigado por esse módulo e que o Teu Santo Espírito continue ouvindo as nossas orações, tanto do seminário, quanto da igreja, quanto do Teu povo, para que venha sobre todos nós e sobre o Teu povo um grande e poderoso avivamento. Como foi na vida do pastor José Rego do Nascimento, como foi na vida do Enéas Tonini, como foi na vida de Billy Graham, de Moody, de Wesley, de Finney, de Whitefield, de Spurgeon, como foi na vida de Wesley, de Jonathan Edwards, como foi na vida, Senhor, de homens como Calvino, Lutero e tantos outros. Faz de novo, Senhor, e que o teu nome seja glorificado, exaltado e engrandecido. E eu te agradeço e peço a Deus continue a abençoar tanto a nossa igreja quanto o seminário e trazer obreiros para a tua seara. Que esses obreiros se tornem obreiros aprovados e consagrados, que te amem, amem a tua palavra e amem a tua igreja, para continuar fazendo a tua obra. Eu te agradeço, te louvo e te bendigo, em nome de Jesus. Amém. Amém, filhote. Deus abençoe, né? E semana que vem, então, nossa prova, te mando a Beleza. prova. E aí, a gente vai dar continuidade, querendo Deus, o ano que vem, tá bom? Tá bom, pastor. Deus abençoe, Obrigado. pode encerrar aí a gravação.